Em um debate que ocorreu no Redcast entre a socialista Mandy Coelho e a feminista conhecida como Espectro Cinza, rolou uma discussão sobre diferenças econômicas entre capitalismo e socialismo. Se a vida do rico continuar melhorando e também a vida do pobre, mas através de um maior enriquecimento do rico, tu é contra? Porque vamos considerar o cenário que o rico fique cada vez mais e mais rico, mas o pobre também se torne cada vez menos pobre. Tu é contra isso? Sou contra. Sou contra a desigualdade social. Por quê? Sou contra porque não acho que faz sentido que poucas pessoas que estão à frente das maiores empresas e etc., que se apropriam, que roubam a riqueza produzida por milhões de trabalhadores, não faz sentido que eles fiquem com essa quantia, quando, na verdade, você poderia estar proporcionando melhores condições de vida para todas as pessoas. Não só para 2 mil bilionários, mas para 7 bilhões de pessoas. Então significa que tu prefere prejudicar o pobre de modo que o rico não se beneficie? Prefiro e proponho que todas as pessoas possam ter direitos na sociedade. Certo, mas não só algumas. Mas e se isso eventualmente significar que o rico vai ficar mais rico? Porque vamos considerar... Mas é que pro rico ficar mais rico, o pobre tem que ficar mais pobre. Não existe isso. Não existe... Pro rico ficar mais rico, você tem que aumentar a exploração e a superexploração da classe trabalhadora. Eu gostei do que tu trouxe, porque tu sabe o que é o jogo de soma zero? Pode me falar. Como é que tu fala sobre economia se tu não consegue entender um conceito básico? Assim como eu falo de diversos assuntos e talvez eu não entenda tudo sobre os diversos assuntos e ainda assim acho que eu tenho o direito de falar. Glenda, e qual é o problema? A questão é que tu tá propondo um regime revolucionário para mudar um sistema econômico, sendo que tu não entende um conceito extremamente básico. Veja que o jogo... talvez eu não entenda uma série de outros conceitos extremamente básicos e ainda assim acho que sou apta e posso falar e posso defender minhas ideias e posso falar com as pessoas sobre a vida delas e a merda que é a vida no capitalismo e a escala 6x1 e a falta de direitos para as mulheres, etc. E apontar um cenário diferente. Qual o problema? O problema é que tu precisa apontar um caminho que seja realizável. Sim, mas eu tô apontando porque inclusive já foi realizado. E quando foi realizado, foi capaz de suprimir coisas que hoje as maiores democracias liberais não conseguem. Não conseguem. Que propostas você tem para a defesa das mulheres? Em especial das mulheres da classe trabalhadora. Porque aqui nós temos que falar do que é a vida da maioria das pessoas. É verdade que existem mulheres trabalhadoras e mulheres burguesas. Mas eu quero que a gente fale sobre a vida da classe trabalhadora. Tá, eu vou insistir naquilo que tu não domina, evidentemente, que é o tal do jogo de soma zero. Ele é um conceito que é tirado da teoria dos jogos e aplicado na economia, enquanto analogia de que é a soma dos ganhos e das perdas em um sistema econômico. E que nessa percepção a soma supostamente seria zero. Mas isso é mentira economicamente. Uma pessoa ela não precisa tirar de outra para ficar mais rica. O jogo econômico não é um jogo de soma zero. Não é pegar uma pizza, dividir em vários pedaços e dar para as pessoas e depois dividir em pedaços ainda menores dessa mesma pizza e entregar para as pessoas. Mas na verdade não? Poderia ser. Na verdade, o que acontece é outra coisa. A pizza se torna maior. Isso significa o quê? Que a riqueza, ela pode ser produzida, ela pode ser distribuída, expandida. Então, o teu conceito básico que tu não domina acerca do jogo de soma zero, justamente acaba criando uma falsa percepção de pessoas que defendem o que tu defende, de que para um pobre ficar mais rico, o rico tem que ficar mais pobre. E vice-versa. Não é isso que acontece. Hoje, embora haja essa maior desigualdade social e uma certa redução de poder de compra de uma geração para outra, que é inclusive uma exceção, ainda assim, veja que as pessoas, no geral, são mais ricas. Elas têm mais acesso do que outras. E por que eu te perguntei acerca do problema do rico ficar mais rico? Eu não vejo problema em o rico ficar mais rico se a vida do pobre estiver melhorando junto com a ascensão, com a prosperidade da pessoa rica. Eu acho que isso é extremamente importante. E veja que eu estou trazendo aqui modos de melhorar a vida das pessoas de modo concreto. Tu quer defender um regime... Quais modos para melhorar de modo concreto? Literalmente o sistema capitalista, que inclusive tem funcionado. Mas o que dentro do capitalismo? Por exemplo, a Austrália. A Austrália tem um sistema capitalista de livre mercado. Outro exemplo excelente, Singapura. Singapura não é um estado colonialista, extremamente capitalista, e a vida econômica, tanto das mulheres quanto dos homens, é muito superior à nossa, e não está explorando outros países.
Então, veja, isso acontece porque é um país extremamente tecnológico, a mão de obra é qualificada e, portanto, existe uma otimização de tempo, existe uma alta produtividade de bens e serviços, portanto, o país consegue enriquecer e também melhorar a vida de todas as pessoas que vivem lá, inclusive das mulheres, inclusive de LGBTs, inclusive de outras pessoas que talvez tenham vindo de uma família pobre. Agora, a questão é, eu estou defendendo um sistema que respeita a liberdade individual das pessoas e que, na concretude, desde o seu desenvolvimento, indiscutivelmente, melhorou a vida de todas as pessoas. De todas, não de algumas. Apesar de que algumas pessoas se tornaram mais ou menos ricas. E isso, felizmente, aconteceu porque o bolo ficou maior. Hoje tem muito mais riqueza sendo produzida, com maior otimização de recursos, com maior tecnologia. Agora, não adianta defender Mas essa um riqueza regime... não vai para os trabalhadores. Não adianta defender um regime que é totalmente abstraído, ele é totalmente idealizado e que na prática não funcionou em nenhum lugar do mundo, ele não conseguiu sustentar. Ah, mas é que na Rússia conseguiram manter por um determinado período. Ok, o que vai garantir agora de acontecer outro tipo de revolução desse tipo e vá dar certo ou não? A gente não tem nenhuma garantia. E o que vai garantir que a vida no capitalismo possa ser boa, se não tem perspectiva de ser, se as pessoas estão empobrecendo, se aumenta a concentração de renda dos bilionários? Embora tu não tenha conseguido admitir, de fato, que a vida das pessoas está muito melhor do que já foi. Qualquer pessoa que tá aqui assistindo, que inclusive talvez discorde politicamente de mim, sabe disso. Qualquer pessoa que vai no mercado, qualquer trabalhador que ganha um salário mínimo, qualquer pessoa que circula na sociedade sabe que a vida não tá ficando melhor. Assim, é realmente impressionante como tu não consegue reconhecer que a vida de 2024 é muito superior à de um trabalhador em 1990. É simplesmente inimaginável, é puro negacionismo baseado em ideologia e paixão política. E isso realmente é bem complicado, porque me parece que tu faz política amadora. Mas respondendo a sua pergunta sobre como melhorar, de fato, a vida da mulher trabalhadora, o exemplo foi termos privatizado as creches em São Paulo e, devido a isso, as filas nas creches foram zeradas. E as empresas passaram a lucrar mais com a vida das mulheres. Como assim? Tu tem um problema muito grave com o enriquecimento de algumas pessoas. Por que você não poderia botar o Estado pra fazer isso? Por que ao invés de dar o dinheiro pra empresa, você não pode fazer a administração pública e a sociedade regular isso? Por quê? Porque foi menos ineficiente. E essa foi a prova. Tu pediu provas, eu te dei. Essa era a prova que tu queria. Em países com democracia liberal, em que, de fato, há mais qualificação profissional, há mais liberdade de ir e vir, de buscar realmente os interesses de cada sujeito, há mais desigualdade, entre aspas, desigualdade profissional do que em outros países. Então, o que a gente está percebendo aqui? Que graças à maior liberdade de uma democracia liberal, existem mais mulheres interessadas em atividades em torno do cuidado do que os homens. Então, veja que, se a gente está falando de algo que, de fato, vai beneficiar a vida de homens, mas também, principalmente, né, por questões patriarcais, a vida das mulheres, nós devemos também considerar quais são as propensões natas, biológicas delas, acerca do que realmente lhes interessa. E veja que essa é a minha opinião pessoal, tá? Eu sou um tipo de mulher que me posiciono no mundo de modo externo. Eu nunca sonhei em ser mãe, eu nunca sonhei em casar, em ter uma vida tradicional. Muito pelo contrário, eu sempre fui uma pessoa subversiva, desajustada socialmente e defendo o aborto. Eu sou ateia, portanto, eu não possuo nenhum tipo de... como eu poderia dizer, propensão a uma família tradicional, pelo menos em média, em relação a outras mulheres. E no meu mundo ideal, as mulheres seriam como eu. No meu mundo ideal, as mulheres seriam mais combativas, elas estariam voltadas para atividades externas, grandiosas, extraordinárias, para deixar um legado na história. Mas a realidade não é assim. A vida, ela é o que ela é. As pessoas são o que são. E nós devemos respeitar as propensões naturais dessas pessoas. E existem mulheres, uma quantidade razoável, significativa delas, que vai preferir não somente uma vida profissional de emancipação financeira no mundo externo, mas também de serem mães.
Dividir o tempo com a criação dos filhos, dividir o tempo em atividades domésticas. E aí tu vai me falar sobre que o capitalismo, ele não permite, né? Ele não permite que essas mulheres tenham lazer, que elas não consigam dividir os seus interesses devido à exploração econômica. E aí tu passou para escala 6x1, né? Primeiramente que eu não sou a favor da escala 6x1, porque eu já trabalhei assim. E foi uma das piores experiências que eu já tive na minha vida, tá? Em que eu era tratada quase como se fosse um robô. Em que, quando eu tive o meu pior momento de condromalácia, a minha chefe não me deixou voltar para casa antes do horário, até eu finalizar as minhas tarefas. E aí as minhas colegas faziam no meu lugar enquanto eu tava jogada no piso da loja, escondida da minha chefe, para ela não ver o estado que eu tava. E eu acho que esse foi um momento realmente transformador para mim, porque se não fosse esse momento, eu não saberia o quão ruim é ter um subemprego. Realmente é desumanizante e brutalizante. Eu percebi que ao longo do tempo eu fui me tornando estúpida e incapaz de realizar outras atividades, e eu só vivia para aquilo. Então eu trabalhava, acordava, ia trabalhar de novo. Eu trabalhava, chegava em casa, dormia, acordava, ia para aquela atividade de novo. E aí veja que não existia espaço, não existia alternativa, exceto essa rotina enfastiante, exaustiva e brutalizante. Como que nós conseguiríamos, de fato, aplicar outro tipo de rotina na vida dos trabalhadores sem afetar a produtividade? E segundo, na minha percepção, o ideal era justamente flexibilizar os horários para que as pessoas possam escolher quanto tempo que elas gostariam de trabalhar ou não. Porque eu também já trabalhei de modo informal fazendo freela em São Paulo, aqui mesmo. Em restaurantes, lanchonetes, etc. Eu trabalhava por um determinado período de horas e eu voltava para casa. Se determinado dia eu podia trabalhar, show, eu ia. Se eu não pudesse, não tinha nenhum problema. Eu me sentia livre. Eu me sentia capaz de exercer outras atividades justamente porque eu estava num trabalho informal. E muitas pessoas preferem essa informalidade justamente porque propõe maior liberdade para que elas trabalhem e exerçam outras atividades, como, por exemplo, estudar para mudar de emprego, estudar para conseguir uma posição melhor, relaxar, passar um tempo com seus filhos, fazer uma viagem. Então, veja que eu estou propondo algo que, mais uma vez, é factível e é sentido e aplicado em outros países, como, por exemplo, Nova Zelândia, na Austrália, nos Estados Unidos, em alguns países da Europa, que as pessoas têm essa flexibilização, em que elas podem ter essa oportunidade de determinar, eu quero trabalhar por tantas horas, por X horas. É isso que você defende em relação ao direito das mulheres trabalhadoras. É a jornada, o trabalho informal. Acho que tu tá inferindo alguma coisa. Na verdade, eu tô defendendo que as pessoas tenham um trabalho formal, mas com flexibilização de horas. Isso é diferente. Informalidade, na verdade, foi o que aconteceu com a PEC das domésticas, em que houve uma informalização de algo que antes não tinha direito algum, mas que com excesso de encargos trabalhistas colocou inúmeras pessoas em situação de informalidade. Agora, existe uma diferença de defender literalmente informalidade, e mais uma vez por isso que eu estou te pedindo precisão de conceitos e de definições, para flexibilização formal. Isso é diferente. Se você curtiu esse corte e quer ficar por dentro do que realmente importa na política, já deixa o like, compartilha com os amigos e segue o perfil para não perder nada. Sua voz faz a diferença.